Olá, professor! Eu sou a Renata Petengil e nós vamos conversar sobre o livro 12 Contos Peregrinos, de Gabriel Garcia Marques. Esta obra contém 12 narrativas que deslocam o olhar e os sentimentos do leitor para países, personagens, cenários e situações bem diferentes. Os contos nasceram a partir de um sonho do escritor e de 64 anotações feitas em um caderno que se perdeu. Elas foram trabalhadas ao longo de alguns anos até resultarem nas 12 que foram publicadas. Os contos são peregrinos porque trazem pessoas em deslocamentos, viagens, exílios, partidas e chegadas, e também porque traduzem uma peregrinação do próprio autor por anotações, rascunhos, ideias e roteiros. Gabriel Garcia Marques foi o mestre do realismo mágico latino-americano, um estilo que mistura ficção e realidade, superstições e tecnologia. Com seu estilo singular, ele deu voz a uma América ainda pouco conhecida e explorada na literatura. Gabo, como ficou conhecido, é um dos autores que melhor lida com o estranho na ficção, um elemento tão bem caracterizado por Freud como aquilo que define o humano e a literatura. Gabo trabalhou como jornalista e foi correspondente internacional, o que fez com que morasse em diferentes países da América do Norte e da Europa. Entre seus mais célebres livros estão 100 Anos de Solidão, Crônica de uma Morte Anunciada, O Amor nos Tempos do Cólera e Notícias de um Sequestro. Suas obras trazem questões pertinentes à América Latina, mas no fundo ele se debruça sobre valores universais, como a solidão, o poder e o amor. Em 12 Contos Peregrinos, o leitor vai se deparar com uma perda, uma viagem, um luto, uma fatalidade, uma paixão, uma peregrinação. Ou com algo que não se explica pelo destino nem pelo tempo, que só a literatura acolhe e dá sentido. O mistério da existência em si e da escrita como possibilidade de dar vida ao mundo interno que nos habita. No conto Me Alugo para Sonhar, a misteriosa Frau Frida prevê o futuro em seus sonhos e encontra até o poeta Pablo Neruda para fazer revelações oníricas muito peculiares. Em cada linha dessa história, notamos o realismo mágico característico da produção literária de Gabo. No conto A Santa, um homem tenta, em vão, realizar a canonização da filha, que depois de morta permanece com a pele e os ossos intactos, mesmo passado alguns anos. Seu desejo é ir até a Itália para conversar com o Papa e provar que a filha é uma santa. Em O Avião da Bela Adormecida, nós embarcamos nesse voo junto com o autor, que presenciou a viagem de uma bela mulher. Suas impressões e fantasias, as do narrador e as do Gabo, se mesclam e provocam risos no leitor. Estas e as outras histórias presentes em 12 Contos Peregrinos podem ser vistas em conjunto como uma única história, a partir do deslocamento dos personagens, das viagens reais e metafóricas sobre pessoas que chegam e partem de diferentes lugares, mas todas com o objetivo de cumprir algo em torno da própria felicidade ou infelicidade. No fundo, Gabo nos coloca diante da nossa pequena tragédia, da nossa família, da nossa rua, da nossa vila, da nossa terra. Viver não é fácil, e o consagrado autor ironiza a vida e a morte, transformando suas indagações e dúvidas em escrita, que é uma boa maneira de dar sentido ao inexplicável. Caro professor, para o trabalho com 12 Contos Peregrinos, você poderá solicitar uma pesquisa sobre a vida e a obra de Gabriel Garcia Marques, pedir aos alunos que façam uma pesquisa sobre todos os contos do autor colombiano, pedir aos alunos que façam uma leitura prévia de outros textos do autor. Sugerir a leitura do discurso de Gabriel Garcia Marques quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, A Solidão da América Latina. Um mergulho nos temas e nas abordagens que ele costuma tratar em suas obras: o exílio, a marginalização, a solidão, a intolerância, a feiura, a beleza e o amor. Professor, este é um livro que permite muitas atividades com os alunos. Por exemplo, criar novos contos a partir de notícias de jornal, dramatizar alguns dos contos e contextualizá-los no momento atual,
com roupas, acessórios e cenários. Fazer uma leitura dramatizada dos contos, incluindo a participação de todos os alunos, na montagem, na atuação, na produção e nos ensaios. Fazer a reescrita de alguns contos. Cada aluno pode escolher um conto de sua preferência e fazer uma releitura, uma adaptação por escrito, com um desenho para ilustrar. Transformar um conto em um poema. A prática textual e de mudança de gênero será enriquecedora para os alunos. A poesia não demanda tantas palavras nem uso de conectivos. É uma escrita mais enxuta, concisa e condensada. Escrever algo que tenha como um tema uma viagem que gostariam de fazer ou que já fizeram, e criar um conto a partir dessa memória. Os contos de Garcia Marques podem ser associados a trabalhos de filosofia, história, geografia, sociologia, política e psicologia. A intolerância social, racial, de gênero, política e religiosa pode ser trabalhada no aprofundamento de cada história. O autor escreveu os 12 contos inspirado em sua vida, caracterizada por deslocamentos no tempo e no espaço com suas viagens e histórias. Com isso, sua obra poderá servir de base para discussões acaloradas a partir do compartilhamento de situações da vida cotidiana de cada um dos alunos. Professor, este livro foi escrito por uma das mais importantes vozes da literatura mundial. Ler Garcia Marques é de uma valia sem par. Suas obras evocam questões universais. Vale aqui rever seus principais assuntos: América Latina, contos, realismo mágico, memória, viagem. Eu sou a Renata Petengil e agradeço pela sua atenção. Espero que nosso vídeo tenha ajudado na sua decisão da escolha do livro mais apropriado aos seus alunos.